Você já refletiu sobre o motivo pelo qual coisas desafiadoras ocorrem com pessoas de bom coração? Hoje, no nosso canal Divina Luz do Infinito, vamos nos aprofundar em uma das narrativas mais fascinantes e profundas da história humana, a saga de Jó. Imagine perder tudo que ama e ainda assim manter sua fé inabalável. Esta não é apenas uma narrativa antiga, mas uma jornada impactante que desafia as nossas convicções mais fundamentais. Venha desvendar os mistérios da vida de Jó, um homem que enfrentou adversidades inimagináveis, e mesmo assim, se manteve firme em sua crença. Fique conosco e descubra como essa história milenar continua a ressoar com força em nossas vidas atualmente. Na narrativa bíblica do livro de Jó, conhecemos um homem próspero chamado Jó, que residia na terra de Uz. Ele tinha uma família grande e possuía vastos rebanhos. Jó era uma pessoa íntegra e justa, sempre buscando viver de maneira moral e mantendo uma relação disciplinada com Deus. Na terra de Uz, havia um homem cujo nome era Jó. Ele era irrepreensível, temente a Deus e evitava o mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 pares de bois, 500 jumentos e uma quantidade significativa de servos. Ele era reconhecido como o maior de todos os habitantes do Oriente. Os filhos de Jó costumavam celebrar festas em suas casas durante os aniversários, convidando suas 3 irmãs para se juntar a eles. Após esses períodos de celebração, Jó realizava rituais de purificação para seus filhos. Ao amanhecer, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham cometido pecados e amaldiçoado Deus em seus corações. Esta era a prática habitual de Jó, conforme descrito no primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. Deus exaltou as virtudes de Jó diante de Satanás, que argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o abençoava abundantemente. Certa vez, quando os anjos se apresentaram diante do Senhor, Satanás estava entre eles. O Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: percorri a terra, de um lado para outro. Então, o Senhor disse: você notou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás questionou: será que Jó teme a Deus sem motivo? Você não colocou uma proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo que possui? Você abençoou tudo que ele faz, e seus rebanhos se multiplicaram na terra. Esses diálogos entre Deus e Satanás são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, afirmando que, se lhe fosse permitido causar sofrimento a Jó, ele certamente abandonaria sua fé e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa afirmação audaciosa, mas impôs limites, proibindo de tirar a vida de Jó. Mas estenda sua mão e atinja tudo que ele possui, e com certeza ele o amaldiçoará na sua cara, disse o Senhor a Satanás. Muito bem, então tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque na sua vida. Esta poderosa narrativa de fé e resiliência nos convida a refletir sobre nossas próprias lutas e o significado da verdadeira devoção. Vamos juntos descobrir as lições que essa história temporal ainda nos ensina. Após a conversa celestial, Satanás saiu da presença do Senhor, pronto para cumprir sua missão. Estes eventos são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Em um único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras. Suas ovelhas, servos e 10 filhos tinham morrido, vítimas de ladrões e desastres naturais. Enquanto seus filhos se divertiam e celebravam em casa do irmão mais velho, um mensageiro se aproximou de Jó e anunciou: os bois estavam arando e os jumentos pastando quando os sabeus atacaram e levaram tudo. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único a escapar para contar a você. Mal ele terminou de falar, chegou outro mensageiro, que disse: o fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. Eu sou o único que escapou para lhe informar. Enquanto ainda falava, mais um mensageiro se apresentou, relatando: os caldeus formaram 3 grupos e atacaram seus camelôs, levando-os embora. Eles mataram os servos, e eu fui o único a escapar. E, por fim, outro mensageiro chegou, dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando um vento forte soprou do deserto e derrubou a casa. Eles morreram. Eu sou o único que conseguiu escapar para lhe contar. Esses trágicos acontecimentos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Em meio ao seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas, ainda assim, louvou a Deus em suas orações. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrado ao chão, adorou, dizendo: no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus qualquer falha. Essa resposta de Jó pode ser encontrada no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás retorna ao céu e Deus lhe dá uma nova oportunidade de testar Jó. Agora, ele sofre com terríveis feridas na pele. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste, buscando suportar seus sofrimentos.
Duas narrativas se entrelaçam habilmente, uma no céu e outra na terra. Os eventos na terra refletem algo que ocorreu no céu, assim como guerras na terra muitas vezes se seguem a conflitos celestiais, como mencionado no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para oferecer consolo, sentando-se em silêncio com ele por 7 dias em respeito ao seu luto. No 7º dia, Jó quebra o silêncio e inicia um diálogo, onde cada um dos 4 homens compartilha suas percepções poéticas sobre os problemas enfrentados. Jó expressa seu lamento pelo dia de seu nascimento, comparando a vida e a morte com luz e escuridão, desejando nunca ter nascido, sentindo que sua existência apenas aumenta sua agonia. Elifaz, por sua vez, responde que Jó, que anteriormente confortava os outros, agora revela que nunca compreendeu verdadeiramente o sofrimento deles. Ele conclui que a dor de Jó deve ser consequência de algum pecado cometido e aconselha que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter cometido alguma transgressão para despertar a justiça divina e argumentam que ele deveria demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade sugere que os filhos de Jó trouxeram sua própria morte, enquanto Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido merece punições muito mais severas do que aquelas que ele já enfrenta. Jó reage a cada um desses comentários com indignação, chamando seus amigos de médicos inúteis que disfarçam sua ajuda com mentiras, conforme descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei, não sou inferior a vocês. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras, são todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Ele fica perplexo com a ideia de que um ser humano poderia satisfazer completamente a justiça de Deus, uma vez que os caminhos divinos são misteriosos e além da compreensão humana. Jó reconhece que os humanos não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar, e Jó admite que nem mesmo se conhece o suficiente para defender sua posição diante de Deus. Jó anseia por alguém que possa agir como mediador entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, o submundo. Ele acredita que, no céu, existe um testemunho ou redentor que atestará sua integridade, como expressou no capítulo 19, versículo 25, sei que o meu Redentor vive e que, no final, ele se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19, agora mesmo, a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. À medida que o sofrimento se torna insuportável para Jó, ele se torna amargo, ansioso e aterrorizado. Ele lamenta a injustiça de Deus permitir que pessoas ímpias prosperem enquanto ele e outros justos padecem. Jó deseja confrontar Deus e protestar, mas não consegue encontrá-lo fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve buscá-la, temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém nesse diálogo divino. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele, e agora, seu desejo é atendido. Quando Deus se dirige a Jó, isso ocorre no meio de uma tempestade. Há um certo tom de humor na forma como Deus se apresenta, lembrando Jó de que ele é o Criador de tudo. Deus revisita sua magnífica obra de criação e sustento do mundo, questionando se Jó poderia igualar essa obra. Ele termina perguntando se Jó tem autoridade para julgar, ressaltando que é imprudente para Jó acreditar que Deus deva se explicar a ele. Jó é confrontado com a realidade de sua pequenez. Eventualmente, ele responde, sou indigno, como posso responder-lhe? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. No segundo confronto, Deus não fala de si mesmo como Criador, mas aborda 2 de suas criaturas. O discurso contém humor mais uma vez, enquanto ele pergunta a Jó o que ele pensa sobre o hipopótamo, o behemote, e o crocodilo, o leviatã, como se essas criaturas extraordinárias tivessem as respostas para as grandes questões da vida. Jó é lembrado de que ele não pode compreender Deus, nem o mundo animal, muito menos o mundo moral. O ponto central de Deus é, por que você está tentando discutir comigo? Jó agora reconhece que Deus é onisciente e que nenhum dos planos divinos pode ser frustrado. Ele percebe que seu questionamento foi inadequado e se despreza, arrependendo-se em cinzas e pó. Embora o encontro com Deus seja uma experiência humilhante, é também um momento de reconexão. Jó se volta para Deus, encontrando esperança e renovação em sua fé. O clímax do diálogo em Jó traz um desfecho surpreendente e impactante para a narrativa. No epílogo, a linguagem muda de poesia para prosa, refletindo a aceitação de Jó de que não deve atribuir culpa a Deus por suas experiências. Assim, Deus restaura a vida de Jó, devolvendo-lhe seus 7 filhos e 3 filhas, além de propriedades, camelôs e rebanhos de ovelhas, tornando-o mais próspero e feliz do que antes.
A reabilitação de Jó é uma prova do seu papel como servo fiel de Deus. Em contrapartida, os 3 amigos de Jó enfrentam uma dura reprimenda de Deus, que os adverte que não falaram corretamente sobre ele, sugerindo que não devemos tomar seus discursos como verdades absolutas. Um aspecto notável nas interações entre Deus e Jó é que, mesmo após toda a conversa, Deus nunca responde às perguntas de Jó nem revela a ele sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava entender o que se passava nos céus, pois Deus tinha razões para permitir o sofrimento dele. É crucial reconhecer a diferença significativa entre a perspectiva judaica e a cristã sobre esse livro. No contexto do Antigo Testamento, o judeu não conseguia enxergar os problemas da vida temporária à luz da eternidade. Ele acreditava que a justiça de Deus se manifestava nesta vida, já que tanto justos quanto ímpios enfrentam o mesmo destino, o Sheol, um lugar sombrio de descanso para as almas. Por outro lado, a visão cristã abrange uma compreensão mais ampla do sofrimento, percebendo a luz da obra de Cristo. Para os cristãos, os sofrimentos terrenos se tornam insignificantes diante da vida eterna prometida. Embora haja algumas referências sutis à vida após a morte no livro de Jó, o tema não é predominante, e Jó expressa o desejo de encontrar Deus após a morte, mas sem clareza sobre como isso ocorreria. O livro de Jó desenvolve 2 narrativas principais, a celestial e a terrena. A história começa no céu, onde Deus se reúne com Satanás, um anjo incumbido de relatar os pecados da humanidade. Com o tempo, Satanás se torna tão cínico que não acredita que alguém ame a Deus sinceramente. Ele pensa que o amor é motivado apenas por bênçãos. Assim, inicia-se um debate entre Deus e Satanás, no qual Deus aponta para Jó como alguém que o ama genuinamente, enquanto Satanás contesta, afirmando que, se as bênçãos fossem retiradas, Jó blasfemaria. Essa situação resulta na famosa aposta divina. A tensão é vital para o desenvolvimento do drama, e Jó, alheio ao que está acontecendo no céu, é testado sem saber. Essa dinâmica revela verdades valiosas sobre Satanás, como sua incapacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, já que não possui a onipresença de Deus. A trama humana, que se desenrola entre Jó e seus amigos, ocupa a maior parte do livro e levanta a questão central: por que Jó está sofrendo mais do que os outros? Existem 2 visões distintas. Os amigos de Jó acreditam que seu sofrimento é fruto de algum pecado, enquanto Jó defende sua inocência. Essa troca de ideias é cheia de tensão, pois o leitor sabe que Jó está correto. Essa estrutura de 2 narrativas nos lembra que ninguém tem uma visão completa das razões por trás do sofrimento humano. A maior dor de Jó é multifacetada. Fisicamente, ele estava coberto de feridas, exausto e em agonia. Socialmente, se tornou um pária, isolado e rejeitado pela comunidade, que se afastava dele. Mentalmente, sua angústia vinha da incerteza sobre as causas de seu sofrimento, especialmente porque não havia nada em seu passado que justificasse isso. Espiritualmente, sua verdadeira dor era sentir-se abandonado por Deus, clamando por um contato que parecia distante. Essa sensação de desamparo torna o sofrimento ainda mais profundo. No entanto, quando finalmente tem a chance de se encontrar com Deus, a experiência não acontece como Jó esperava. Para os cristãos, a história de Jó pode ser vista à luz do Novo Testamento, onde Deus permitiu que Satanás causasse a morte de Jesus na cruz, e Jesus, em seu sofrimento, também questionou: "Meu Deus, por quê?" Assim como em Jó, Deus não explicou os motivos de sua dor. Além disso, o cristão compreende que a vida continua após a morte. Não é necessário resolver todas as questões do sofrimento nesta vida. Na versão grega do livro de Jó, há uma menção à ressurreição, prometendo que Jó ressuscitará. Essa esperança de ressurreição é um lembrete de que haverá uma reivindicação final de justiça para todos. Os cristãos acreditam que, no fim dos tempos, Jesus voltará para julgar a humanidade, onde todos, justos e ímpios, se apresentarão diante dele para serem avaliados conforme suas ações. Essa jornada por meio da história de Jó nos convida a refletir sobre fé, sofrimento e redenção, desafiando nossa compreensão do mundo. Se você se sentiu tocado, intrigado ou questionando a profundidade desta narrativa, saiba que sempre há mais a explorar. Cada história que compartilhamos aqui é uma nova oportunidade de introspecção e descoberta. Não deixe de se inscrever no canal, curtir se conectou com a mensagem de hoje e compartilhar suas reflexões nos comentários. E lembre-se de compartilhar este vídeo com alguém que, assim como você, busca desvendar os mistérios da vida e da fé. Juntos, continuaremos essa jornada de descoberta e inspiração. Obrigado por estar conosco e até a próxima.